Sabe aquele momento, na frente do espelho, quando a gente encontra ele, o primeiro fio de cabelo branco? Para muita gente, é logo aquele susto, né? O primeiro sinal de que o tempo está passando. Mas e se esse fio branco não for só sobre envelhecer? E se ele for, na verdade, um mensageiro, contando uma história super complexa sobre a nossa biologia, o nosso estresse e até sobre a nossa nutrição? Pois é, vamos mergulhar nessa história. Bom, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente vai entender o mistério por trás do fio branco. Depois, vamos investigar os verdadeiros culpados. Na sequência, vamos ver como nutrir a cor de dentro para fora. Aí, passamos para as estratégias externas e de estilo e, por fim, fechamos com a conexão entre o cabelo e a saúde como um todo. Então, vamos começar pelo começo. Para a gente entender por que o cabelo fica branco, primeiro a gente precisa sacar por que ele tem cor, né? A resposta está numa bioquímica incrível que acontece bem debaixo da nossa pele. Pois é, de onde vem a cor do cabelo? Essa variedade toda de tons, do preto ao louro, do castanho ao ruivo, tudo tem uma única origem. Tudo se resume a um pigmento específico que é produzido por células que são verdadeiras especialistas em dar cor. E o nome dessa tinta é melanina. Ela não só colore o fio, como a gente vai ver daqui a pouco, mas ela também tem uma função de proteção que é super importante. Basicamente, existem dois tipos: a eumelanina, que é mais escura, e a feomelanina, que puxa mais para o amarelado ou avermelhado. É a mistura das duas que define o tom único de cada pessoa. Tá, e quem é que produz essa tinta toda? São os melanócitos. Pensa neles como se fossem pequenas fábricas na base de cada folículo do cabelo, sabe? Trabalhando sem parar para injetar cor em cada fiozinho novo que cresce. Quando essas fábricas dão uma pausa ou fecham de vez, o fio nasce sem cor, ou seja, branco. Até um tempo atrás, a história parecia simples. Os melanócitos envelhecem e param de funcionar. Fim. Mas a ciência mais recente mostra que o negócio é bem mais complexo. Existem os culpados ocultos agindo ali nos bastidores e, olha, não é só a idade, não. Olha que interessante isso aqui. Existe uma verdadeira batalha acontecendo dentro da gente o tempo todo. O simples ato de viver, de respirar, gera os chamados radicais livres, que são umas moléculas meio instáveis que danificam nossas células. Para combater isso, a gente tem os antioxidantes. E aqui vem a grande surpresa. A própria melanina é um antioxidante poderosíssimo que protege o folículo enquanto ele está naquela fase intensa de crescimento. Agora, se prepara para uma das teorias mais fascinantes sobre isso. O nosso corpo, no seu funcionamento normal, produz um pouquinho de peróxido de hidrogênio, que é basicamente água oxigenada. Só que a gente tem uma enzima, a catalase, que funciona como nossa defesa, neutralizando essa substância. O problema é que, com o passar dos anos, a produção dessa enzima diminui. E o resultado? A gente acaba acumulando esse alvejante interno que vai descolorindo o cabelo de dentro para fora. E aquela história de que estresse dá cabelo branco. Pois é, não é mito não. Uma pesquisa de Harvard, feita em parceria com universidades brasileiras, mostrou direitinho como isso acontece. Em momentos de estresse muito forte, o sistema nervoso libera uma substância chamada norepinefrina. Essa substância força uma ativação tão grande das células-tronco dos melanócitos que elas simplesmente se esgotam antes da hora. E uma vez que essas células-tronco acabam, já era. O estoque para criar novas fábricas de cor acaba e os próximos fios nascem brancos, para sempre. Certo. Se uma parte grande do problema vem de dentro, faz sentido que a solução também possa vir de lá, né? Vamos ver agora como a nutrição pode ser uma baita aliada na hora de manter a cor do cabelo. A produção da melanina, daquela nossa tinta, é um processo químico que precisa de matéria-prima. O cobre, por exemplo, é essencial para ativar a enzima que transforma um aminoácido em melanina. O ferro garante que o oxigênio chegue direitinho no folículo e as vitaminas do complexo B, principalmente a B9 e a B12, são cruciais. A falta delas, inclusive, está ligada diretamente ao aparecimento precoce de cabelos brancos. E para lutar aquela batalha contra o estresse oxidativo que a gente viu antes, é preciso ter um exército de antioxidantes. A glutationa é tipo o mestre dos antioxidantes do corpo. Outros, como o resveratrol e a curcumina, também dão uma força enorme para neutralizar os radicais livres e proteger as células do folículo. Aliás, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre algum desses suplementos, os links vão estar na descrição, ok? Ok, nutrimos por dentro. Mas e por fora? Para quem não quer usar tinturas permanentes, que às vezes podem ser um pouco agressivas para o cabelo, existem várias estratégias bem inteligentes e cheias de estilo.
Opções não faltam. Um bom corte, por exemplo, pode usar os próprios fios brancos para dar uma iluminada no rosto. Os tonalizantes, eles agem só na superfície, sem danificar a estrutura do cabelo, sabe? Já as maquiagens capilares são ótimas para uma solução rápida para cobrir a raiz. E as técnicas de luzes podem misturar os fios brancos com o resto do cabelo de um jeito super harmonioso, criando um visual sofisticado e que dá pouco trabalho para manter. E claro, tem a alternativa que talvez seja mais poderosa de todas, a aceitação. Cada vez mais pessoas estão abraçando seus cabelos grisalhos, transformando o que antes era visto só como um sinal de idade numa verdadeira afirmação de estilo, de confiança e de liberdade. Agora vamos amarrar todas essas pontas. A gente chega agora na mensagem central, a ideia mais importante que dá para tirar de toda essa ciência. Um fio branco é muito mais do que só um fio sem cor. O ponto crucial é este, olha só. Cabelo, pele, unha, eles não são considerados órgãos vitais. Por isso, quando o corpo está com falta de nutrientes ou com excesso de estresse, eles são os primeiros a mostrar os sinais. Um aparecimento de cabelos brancos muito cedo ou muito acelerado pode ser um alerta do corpo, um sinal para a gente dar mais atenção à nutrição, ao sono e ao gerenciamento do estresse. E aqui um aviso muito importante. Todo este conteúdo é informativo. Qualquer decisão sobre mudança na dieta ou uso de suplementos precisa ser feita com acompanhamento de um médico ou nutricionista. Cada pessoa é única e precisa de uma avaliação individual, certo? E, para finalizar, fica aqui uma reflexão. E se a gente mudasse o jeito de encarar isso? E se aquele primeiro fio branco não for o fim da juventude, mas sim um convite? Um chamado do nosso próprio corpo para a gente olhar para dentro, com mais cuidado, com mais atenção e, claro, com mais saúde. Fica aí o pensamento, né?